Sintam-se abraçados com o calor do Nordeste brasileiro. Vamos falar agora a respeito do choque anímico. Já ouviram falar sobre isso? Sim. Sim, muito, né? É exatamente no momento em que o médium em transe oferece os seus fluidos para o espírito comunicante. Porque em todo processo de comunicação, nós temos uma troca entre espírito e médium. Então, o espírito, ele deixa as suas sensações, as suas emoções no médium, e de sua parte, o médium vai estar oferecendo o seu fluido animalizado, que em comunhão com este fluido do espírito, ele vai ser capaz de desencharcar-se daquelas impressões da matéria que ainda carrega. Qual a importância deste choque anímico? Em primeira instância, todo o processo da mediunidade ostensiva, aquela em que ocorre a passividade, o espírito que chega, ainda que o dialogador não ofereça a melhor palavra, ele não esteja naquele momento com a sua palavra adequada, que não venha trazer ressonância no cerne do espírito, o choque anímico ele já é capaz de promover este benefício para o espírito. Então, primeiro nós temos, né, essa troca energética. O que é que ela vai trazer de resultado que seja favorável para o espírito? A desintoxicação fluídica. Então, é isso que nós acabamos de dizer. O espírito, ele despeja tudo aquilo que ele está trazendo naquele momento. É claro que não é somente em um único contato que ele consegue desencharcar-se de todo esse fluido da matéria que ele ainda carrega. O alívio do sofrimento. Nós temos vários relatos nos livros que nos trazem de como este primeiro contato ele é capaz de promover este alívio de sofrimento. Nós temos, inclusive, um relato no livro Nas Fronteiras da Loucura, quando Ricardo Espírito, que estava exercendo uma influência obsessiva sobre Julinda, o doutor Bezerra de Menezes encaminha Ricardo para, neste primeiro contato, ele ser preparado para, no futuro, voltar para uma comunicação. Então, são aqueles espíritos que chegam, que estão atordoados, que estão muito infelizes, que carregam, né, no seu íntimo essas dores, as privações que já vivenciaram e que muitas vezes eles não conseguem estar verbalizando esta dificuldade, esta dor, ficam congruindos com movimentos somente do corpo, não conseguem expressar toda essa dificuldade. Então, somente esta aproximação do espírito com o médium é capaz de estar promovendo este alívio do sofrimento. Muitas vezes ele retorna ainda para promover esse desencharcar dessas dificuldades sem o processo de comunicação. Porque o espírito nessa condição, muito provavelmente, ele teria dificuldades de estar se expressando neste primeiro momento. Então, é uma forma terapêutica utilizada para poder ele se desligar um pouco dessas impressões da matéria. Muitas vezes nós vemos espíritos que relatam essa necessidade de estar fazendo uso da bebida, fazendo uso do fumo. Então, esses espíritos, num primeiro momento, eles vão estar tirando estas impressões da matéria que não saem apenas no primeiro contato. E o sono? Quantas vezes esses espíritos chegam
E nós observamos que com este entrelaçamento, naquele momento, vamos induzi-lo ao sono porque não há nada a fazer. É o caso que nós relatamos de Ricardo. Quando chega nessa exasperação, o melhor é deixar passar um momento desse desencharcar, para que depois, em um momento futuro, onde ele tenha mais consciência, porque para o espírito que está inconsciente, as palavras não ressoarão no seu íntimo. Então, estaremos proferindo palavras que não vão encontrar acolhida no teu ser. A partir daí, percebendo o dialogador, que naquele momento as palavras não trarão esse resultado eficiente, vamos, através da nossa conexão com a espiritualidade, buscar envolvê-lo com a nossa amorosidade, porque não podemos estar falando, porque não terá resultado naquele momento. Mas todo o nosso envolvimento afetivo, todo o nosso acolhimento daquele momento, o se colocar no lugar do outro. A gente fala tanto isso quando trata de pessoas a pessoas, mas isso também é extremamente importante quando nós lidamos com o espírito. Muitas vezes eu mesmo digo, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo a sua raiva, eu entendo tudo quanto você está passando. Então, neste colocar-se no lugar do outro, ele também começa, de uma certa forma, a aliviar o seu sofrimento. Imantação e penetração fluídica. Então, quais seriam os indicadores de desempenho? Essa contenção para o diálogo. Muitas vezes o espírito, ele diz que está preso, que quer que solte ele, que quer que desamarre ele. Já ouviram isso? Por que isso acontece? Não estamos amarrando, ele não está preso. Então, toda esta contenção é uma contenção psíquica que, nesse próprio processo, vai permitir que ele deixe extravasar essas dificuldades. Então, isso é necessário porque, em verdade, ele não tem condições, naquele momento, de estar trazendo a sua dificuldade. Se ele, entre aspas, estiver solto, ele estaria sem controle. Então, esta contenção, ela realmente acontece exatamente para que, neste momento inicial, ele possa estar sentindo esse fluido animalizado que o médium está ali a oferecer para promover este conforto. As sensações desagradáveis, o medo. Muitas vezes nós ouvimos o médium estar a dizer, mas eu estou sentindo uma falta de ar, eu estou com medo, eu estou apavorado. Quem está transmitindo essas sensações é o espírito, exatamente por conta deste choque anímico. Então, aquele ambiente favorece com que o espírito possa estar trazendo aquilo que muitas vezes ele não se dá conta. Então, aquele medo, aquele pavor. E neste momento dessa interação, estas sensações desagradáveis, pouco a pouco, elas vão estar sendo dissipadas. Aí nós retomamos ao slide anterior, quando nós vimos da importância do assistente. Porque no momento que o espírito aponta a sua dificuldade, é não somente o doutrinador, mas quem está ao redor ouvindo tem a necessidade de vibrar com firmeza, com convicção, para que aquele espírito ele possa receber o maior benefício possível durante aquele processo de atendimento que ele está sendo direcionado. É claro que o trabalho ele é conjugado, o mundo físico com o mundo espiritual. Eles necessitam desta energia animalizada. Então, já que houve essa oportunidade de aproximação, vamos então fazer tudo quanto está à nossa disposição a fim de obter o melhor resultado para aquele espírito.
Então, essas sensações desagradáveis, muitas vezes é a terapia do passe, no momento da comunicação, que vai também estar sendo utilizado como recurso para que ele possa estar, pouco a pouco, dissipando essas impressões. Mais uma vez, nós voltamos com a informação que nem sempre, neste primeiro contato, é o contato onde ele vai estar sendo liberado de todas essas impressões. Em algumas ocasiões, nós ouvimos o espírito que retorna para aquela reunião, trazendo a sua experiência, trazendo a sua gratidão por já ter participado de mais de uma reunião, onde ele teve a oportunidade, através da leitura, através da comunicação, de receber todos esses benefícios. Então, é mais uma vez reiterando a necessidade que compete a cada um de nós, como integrantes da reunião, neste trabalho de preparo, de estudo, de sedimentação e, acima de tudo, de se colocar como pessoa importante naquele processo de trabalho, sabendo que a sua ausência poderá estar comprometendo ao trabalho da equipe, sabendo que se ele chega lá e não está adequadamente preparado, ele também poderá estar trazendo um resultado não adequado para as propostas, para aquilo que foi previsto pela espiritualidade. Desestruturação de ideoplastia. O que é que isso significa? É justamente uma imagem que o indivíduo cria de si mesmo. Então, em algumas situações, ele se apresenta como se fosse ainda aquele governante, aquele mandante, o todo-poderoso. E através deste choque anímico, através desta conversa que nós vamos estabelecendo neste processo, estas imagens começam a se desfazer. Tudo aquilo que ele internalizou e que ele apresentava como imagem, elas vão se desfazendo e, quando ele se dar conta de si, inicia um processo de aturdimento. Não, eu não sou esse monstro, eu não sou isso que está aparentando. Então, neste momento, quando se desfaz esta imagem que ele criou, nós precisamos colocar o espírito para adormecer, porque foi a primeira tomada de consciência da sua realidade. Então, naquele momento, ele não tem condições de conhecer um pouco mais da sua vida. Então, o choque anímico vem neste momento exatamente para que esta imagem se desfaça, para que ele possa estar se dando conta de quem ele realmente é e, a partir daí, sendo direcionado pelos benfeitores, ele continuará a receber o atendimento no mundo espiritual. Isso precisa ficar claro. Uma reunião mediúnica se processa aqui, no plano físico, mas também tem continuidade no mundo espiritual. E nós que somos membros da reunião mediúnica, o preparo para a reunião deve se estender quando nós saímos da reunião e vamos para casa, porque não sabemos se a espiritualidade irá nos convocar no mundo espiritual para a continuidade desses trabalhos. Porque se nós fazemos parte desta equipe aqui, certamente também somos integrantes da equipe do lado de lá. E se nós chegamos após a reunião mediúnica em casa, e aí a nossa mente se desperta, se dispersa, aí vem todo aquele turbilhão dos acontecimentos do dia a dia, os filhos que nos conclamam, as dificuldades do trabalho. Aí alguns dizem, vou ligar a televisão para me distrair. E o que passa na televisão leva a uma continuidade dessa nossa dispersão mental. Então, o trabalho ele deve se manter, principalmente no dia que nós temos a reunião. Não significa necessariamente que nós só seremos convocados no dia que houve a reunião. Amanhã, por exemplo, pode não ser o dia do trabalho e nós somos convocados para tal. Isso significa que o nosso trabalho ele deve permanecer
constantemente, por toda a vida, por toda a eternidade, porque quando passarmos para o lado de lá, continuaremos sendo esses membros integrantes da reunião mediúnica, só que agora em espírito. Estabelecendo os parâmetros de qualidade para as terapias. Numa reunião mediúnica, depois que a gente estabelece os parâmetros de qualidade para a autoavaliação das funções, o próximo passo é verificar se o que a gente fez deu bons resultados. Então, é o segundo processo. E aí a gente começa com a terapia da palavra e a prece. A prece, normalmente, ela é dita com a expressão verbal, mas ela nasce no nosso coração. Mas nós estamos juntando aí para que nós possamos estabelecer quando a nossa palavra estabeleceu o processo da qualidade. A finalidade da nossa palavra, que é magnetismo, que é amor, que tem força transformadora, é naturalmente levar a entidade a uma reflexão, abrir uma ensancha naquele coração, naquela alma, para que ela possa vislumbrar novos horizontes. Essa é a função da palavra. Depois da palavra virão comentários sobre o que nós chamamos as terapias auxiliares. Palavra é a terapia fundamental. As terapias auxiliares são complementos para reforçar a qualidade da palavra. Ditas estas coisas, nós vamos ver as ações do dialogador, do doutrinador, do terapeuta, do esclarecimento e da consolação. Esse é o nome que seu Filomeno botou, né? Pomposo, né? Então, terapeuta do esclarecimento e da consolação, terapeuta espiritual, dialogador, como a gente preferir. Então, nós dizíamos que as suas qualificações passavam por uma intuição clara. Essa intuição clara deve levar o dialogador a perceber o móvel, a razão central da comunicação, identificar com facilidade. Via de regra, quando o dialogador ainda não se deu conta qual é o conflito daquela entidade, tem situações que são muito fáceis. Quem está com dor vem expressando a sua dor. Quem está ameaçado por outros espíritos que chega... Eu entrei aqui, eles estão me perseguindo. A gente sabe que não tem que adivinhar nada, está tudo explícito. Se eu venho com ódio, ele vem com ódio, mas às vezes ele escamoteia esse ódio. Às vezes é um processo não diferenciado ou difuso, e o doutrinador fica sindicando, fica estabelecendo um diálogo não de profundidade, até perceber qual é o conflito daquela entidade, para trabalhar esse conflito. Então, a intuição deve levar a essa percepção do que é significativo, preponderante, qual é o problema central daquele espírito que ali está conosco. Isso facilita tudo. Móvel da comunicação identificado. Se o doutrinador é flexível, sabe interferir na hora certa, como Tânia diz, sabe tomar a palavra, ceder a palavra para estabelecer um diálogo adequado, elegante, fraterno, então, com essa identificação, é fácil, se ele é moralizado, se ele está bem assistido, será mais fácil fazer com que a qualidade da sua palavra possa trazer resultados felizes.
Então, ela, com essa intuição clara, o móvel da comunicação identificado, o diálogo sustentado, quando ele sabe sustentar o diálogo. Olha, eu já ouvi o suficiente. Eu gostaria de dizer algumas coisas. O seu problema trouxe para nós uma reflexão importante e eu gostaria de passar algumas informações úteis. Escute-me, por favor. E então, ele interessar o espírito para ouvir a sua voz, o seu esclarecimento. Ou então, numa situação inversa, a entidade está num desespero total, não quer ouvir, a gente finaliza o diálogo. Olha, eu já lhe disse tudo o que eu poderia lhe dizer. Tenho a certeza que não foram sementes lançadas em solo infértil. Vá refletir mais adiante. Acompanhe o processo aqui, fique aqui. Vejam os outros companheiros que serão conduzidos ao esclarecimento, para que não se torne uma conversa interminável, sem uma solução adequada. Então, quando esse diálogo é sustentado e quando há esse entendimento fraternal, o espírito deve ser induzido à reflexão. Esse é o nosso propósito fundamental, levar o espírito a uma reflexão, para que ele pare e perceba que o caminho por onde ele está seguindo não é o mais adequado. Existem outras estradas, existem outras formas de conduzir. A sua vida tem esperança, porque todo mundo, em suma, é bom. Falta apenas a luz do discernimento. Deus não criou ninguém, Deus não desiste de ninguém. Todos nós estamos nos planos da perfeição divina. Uma outra situação muito interessante, que representa a qualidade da reunião, é quando o espírito retorna grato. Ele diz, eu estive aqui, levei para as minhas reflexões, agora eu volto para agradecer. É muito bom quando a gente ouve um depoimento desse tipo. E é muito gratificante esse processo de avaliação. Então, a palavra é muito simples, embora ela seja complexa. Avaliando esses dois aspectos, se você acatar todas as observações das falas anteriores, você tem a certeza de que você levou o seu trabalho a contento. Seria muito bom quando a gente vê uma grande conversão, um ódio que se dissipou, alguém que se debulha em lágrimas de arrependimento. Então, são momentos deliciosos numa reunião mediúnica. São momentos em que a vitória do Cristo é assegurada. Prece. Quando é que a gente deve orar numa reunião mediúnica? Isso é uma questão. A gente deve orar? Pode orar. Tem uma prece de bengala. Às vezes as pessoas estão com dificuldade, reza logo o Pai Nosso, né? Para resolver a situação. Mas pode-se fazer orações durante o processo da nossa fala, mas é no momento em que a oração acontece sempre no momento de grande intensidade emocional do trabalho da mediunidade. É no momento decisivo, é no momento em que realmente é um divisor de águas para a entidade espiritual. Orar sempre diante de um espírito comovido. Nós nunca devemos orar como um mecanismo de autoapoio para nós. Quando a gente se levanta para atender, nós já estamos em oração. Nós já pedimos ao mundo espiritual para que nós sejamos bafejados pela orientação. Mas numa hora da prece, num momento de grande comoção, nós oramos, principalmente em gratidão a Deus. Às vezes o espírito se comove, nós oramos. Ou então a gente diz assim, a oração lhe faltou, você poderia muito bem
seguir uma estrada diferenciada. E às vezes ele não sabe orar. Você quer orar comigo? É preciso orarmos, agradecermos a Jesus as bênçãos da vida. Se ele concorda, a gente faz uma prece de gratidão a Deus. Se ele comove, a gente faz uma prece de gratidão a Deus. Mas nunca decretá-la impositivamente. Você, meu irmão, ore. Quando a gente diz assim, nós estamos usando o verbo no imperativo. Verbo no imperativo é horrível. Ou então, uma sugestão, você precisa orar. Então, muitas vezes a entidade espiritual não tem a menor condição de orar. Como orar num desespero desses? Nós, às vezes, quando estamos desesperados, perdemos o horizonte da prece, precisamos nos acalmar primeiro. Então, a prece é para momentos de grande intensidade dramática no trabalho da mediunidade, em que a gente vai usá-la como uma gratidão a Deus. E há uma técnica, orar sempre de forma associativa. Vamos orar, meu irmão. Senhor da vida, ampara-nos nós que ainda estamos na estrada humana, errando muito e acertando pouco. Quer dizer, nós nos incluímos na necessidade. É muito simpática essa oração. Nunca orar como se nós fôssemos a pessoa mais importante e o outro que é o necessitado. Há uma oração muito interessante num diálogo, uma doutrinação de Raul Silva nos domínios da mediunidade. O obsessor Libório, ele está atônito, aflito, e ele, às vezes, ele faz um momento em que, depois de alguns esclarecimentos iniciais, quem são vocês? Somos seus amigos. Nós não temos amigos. Estamos orando por sua paz. Estamos pedindo a Jesus. E ele se comove. E aquele momento, então, é um momento propício para a oração. Então, a prece sempre deve ser acompanhada com respeito ou comoção pela entidade. Se a gente rezar e ela ficar indiferente, aquilo não teve intensidade dramática que justificasse a nossa prece. A prece foi para nós, no autoapoio, rezar o Pai Nosso. Então, a gente tem que usar a prece e tem que verificar o seu efeito na entidade que está diante de nós. Então, são expressões rápidas e essa é a avaliação da palavra e da prece, que é a terapia fundamental no processo. A tecnologia é boa, mas às vezes há um engarrafamento. Agora nós vamos ver como a terapia do passe, que não deve ser usada a todo momento. A gente tem visto companheiros nossos que, quando se levanta ou quando vai doutrinar, já vai com as mãos para dar passe. E não há necessidade. Se a comunicação está transcorrendo dentro da normalidade, não há por que aplicar o passe. A gente fica com essa impressão, acho que para poder, uma maneira que a pessoa tem de estar com medo e aí vai ver que o passe resolve a situação. Não é bem assim, não. O passe é para momentos críticos. Por exemplo, o espírito chega, começa a deblaterar, daqui a pouco ele entra em estado de desespero e o médium não tem o controle, chega no seu sistema nervoso e aí a coisa complica. Chama-se o médium às falas, manda reagir e aplica-se um passe calmante para acalmar aquele espírito, para que, acalmado, possa o diálogo continuar. Então, recomposição emocional,
para o espírito que está aturdido, e o indicador de desempenho, como a gente vê aí, a ação do doutrinador e os indicadores do desempenho. É o reequilíbrio ao retomar o diálogo. E a gente nota que nos livros de Filomena e no livrinho que nós escrevemos, passe atendendo com os espíritos, aprendendo, foi isso que eu disse. Aprendendo, vocês aqui. Passe aprendendo com os espíritos. Tem todas essas indicações mostrando como fazê-lo, dando a indicação, porque o livro foi escrito exatamente para isso, os espíritos indicando como fazer em determinada situação para atender a necessidade daquele momento. E isso pode acontecer no início da comunicação, no meio da comunicação ou no fim da comunicação. Aí sim, o doutrinador, eu ainda sou do tempo antigo, viu? Não me saiu ainda da mente a questão do doutrinador, né? Um dia eu aprendo com o seu Filomeno, né? Terapeuta do esclarecimento e da consolação, um nome bonito, e eu sou um deles, né? Então, interromper uma comunicação. Tem lá o caso de Julinda, só vou dando assim o nome para as pessoas verem lá no livro. Ela estava recebendo o próprio obsessor, o que não é comum assim, muito nas reuniões, mas o senhor Filomeno conta o caso, mostrando que, como ele no passado havia sido prejudicado por ela, que ele foi ao suicídio, essas coisas todas, e agora ele estava cobrando. E aí, a primeira comunicação foi aquele desespero, aí os espíritos acharam por bem interromper essa comunicação. E, como o doutrinador estava com as comportas abertas para a intuição, não é que o doutrinador seja médio ostensivo, que não deve, segundo André Luiz. Doutrinador não pode ser médio ostensivo. Então, tanto o doutrinador como o dirigente. Então, aplicou-se o passe para cortar lá aí a primeira. O choque anímico aí só foi para funcionar nessa casa, para posteriormente ele voltar e aí ter a comunicação normal. Então, qual é o indicador de desempenho? Sem mal-estar para o médium. Então, encerra-se a comunicação e o médium não fica sentindo nada. Porque, normalmente, nessas comunicações difíceis, o médium fica com alguns requisitos daquela comunicação. O ódio, aquelas vibrações. Claro que o organismo do médium, né, o seu organismo espiritual, fica com as dificuldades naturais. Então, interrompendo da maneira que é recomendada, o médium fica sem sentir nada. Mas nós também, do projeto, que Dona Joana nos colocou um grupozinho para que nós, do projeto, fizéssemos as experimentações. Se aquilo que nós, por 16 anos, estavam dizendo que era bom, a gente comprovasse na prática. Você vê a sabedoria da benfeitora, né? Já que vocês estão dizendo há 16 anos que assim dá certo, agora está aqui um grupozinho para vocês experimentarem. Já vai completar 5 anos agora e a coisa está dando certo. Então, o que a gente está falando, nós temos a comprovação na prática. E, quem sabe se a gente não vai escrever cientificamente comprovado aquilo que a gente diz, né? Porque não é a verdade. A sonoterapia, passe para isso. E lá se coloca que a gente deve dar para a sonoterapia, além da palavra, porque a palavra é a primeira ação. Durma. E aí aplica-se um passo, dá o lento, porque o lento
acalma. Né? O passe lento é um passe calmante, a longitudinal lento. Esse aí é para cortar a comunicação, né? Então, o que é que a gente nota nesse caso? O espírito entra em torpor, colapso da palavra. A gente vai dando, durma, e aplicando o passe. E a gente sabe que, quando o espírito adormece, claro que a terapia foi aplicada com excelente qualidade. Mas isso requer de cada um de nós que estamos na prática mediúnica ir prestando atenção. As lições que ali estão se passando, porque às vezes a gente fica lá e o caso passou e fica por isso mesmo, mas não é. A reunião mediúnica, segundo Kardec, o primeiro objetivo de uma reunião mediúnica é o esclarecimento dos encarnados, é o aprendizado nosso. Você vê a percepção que ele já tinha, né? E a maioria das vezes nós vamos para lá para fazer a caridade aos irmãozinhos sofredores. Os irmãozinhos sofredores é que estão fazendo a caridade para nós, dizendo, olha, se vocês não se melhorarem, amanhã é vocês que estão precisando de mediúnica para vir para aqui, para aprender. Mas também, no segundo momento, Kardec diz que é para dar a nós a certeza da imortalidade. A gente saber que não vai morrer, né? Que a gente é eterno. Fomos criados e agora somos eternos. Né? Não vamos morrer mais. Estamos sempre... Claro que vamos precisar de algum tempo encarnando, né? Nascer, crescer, nascer e viver, né? E aí dá para nós a possibilidade de entender, porque a gente nasce, cresce, morre, renasce de novo, e aí vem. Por alguns milênios a gente vai ficar nesse andar. Se a gente tiver, assim, uma vivacidade, daqueles que gostam de ganhar sempre, a gente vai dar um avanço na nossa vida, vai procurar andar direitinho de acordo com o que manda as leis de Deus. Aquelas leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Se a gente começar a vivenciar elas direitinho, olha, a gente dá um salto enorme na direção da nossa paz. Então, para a regressão de memória, também tem lá, dado para nós, nos bastidores, uma informação exatamente mostrando como fazer com que o espírito regrida, para mostrar a nós de que aquela reclamação dele, regredindo para o passado, porque às vezes ele está querendo cobrar, porque eu sou cobrador e agora eu estou sofrendo porque... Aí quando diz, se você não quer ver por que é que você está sofrendo, porque ninguém sofre sem dever nada, gente. Não é porque Deus quer que a gente sofra, não. É para corrigir os nossos erros. E essa correção vem em forma de sofrimento, que nos chama a atenção para que nós voltemos ao ritmo normal que nós estávamos fora de ritmo. Então, serve muito bem para isso. Então, o relato controlado, no final, aliviado. Quer dizer, a gente dá aquela possibilidade a nós de entender o porquê que estamos sofrendo agora, mas essa regressão de memória, gente, não é para a gente fazer regressão de memória do encarnado, não, porque, por algum tempo, o movimento espírita andou querendo se arvorar a fazer regressão de memória do encarnado. Isso aí é regressão de memória do mundo espiritual. E eu tenho uma experiência muito boa nesse caso. Quando eu comecei a ser doutrinador, um certo momento tinha um espírito lá que estava odiando muito e estava querendo se vingar, e eu disse, você agora vai regredir para ver por que você está sofrendo. E aí teve a maior decepção, ele não regrediu nada, ainda gozou da minha cara. Disse,
quem é você para fazer eu regredir? E eu fiquei, mas foi bom, porque aí eu aprendi uma lição. Não é um assunto para a gente trabalhar da maneira que a gente quer, não. Ou a gente está bem intuído com o mundo espiritual, ou não façamos. E tem outra questão que é muito importante. A gente não diga, você vai regredir. Da outra vez, anos depois, porque eu já tenho um bocado de anos nesse negócio, viu? Aí eu disse assim, você não quer ver por que é que está acontecendo isso? Desafiado, ele disse, então mostre. Aí foi mais fácil. Quando ele viu, ele disse, mas eu não sou esse monstro. E aí a coisa funcionou. Então, mas para fazer a regressão de memória, que no mundo espiritual é feito com muita categoria, porque os espíritos conhecem as tramas deles todos. Tem ciência, porque eles penetram na mente dele, nos arquivos, e sabe toda a trama e por que aquilo está acontecendo. E nós, do lado de cá, não sabemos nada. E é por isso, quando eu vejo na reunião mediúnica que bota lá o nomezinho de hoje nós vamos atender o obsessor de fulano de tal, como se a gente tivesse essa capacidade de... Aí, bem, o mundo espiritual traz um outro espírito que não tem nada a ver com aquele. Se nós estivermos conectados, gente. Porque se não estivermos, ele não traz obsessor nenhum. Traz um espíritozinho sofredor que a gente pode atender naquela noite. Então, a reunião mediúnica, nós somos coadjuvantes. Eles é quem dirigem, eles é quem trabalham para isso. E nós deveremos sempre ter essa consciência para nos prepararmos muito bem para que eles encontrem nós. Na reunião de Raul Silva, que João se reportou aqui, quando a aula diz, olha, nesta reunião nós vamos trazer aqui, fazer as nossas experimentações, que ela está com o nome escrito lá no Reino do Céu, ele não falou o nome escrito não, mas deu a demonstração de que pelo trabalho ali realizado, ela atraía, e eles sabiam que ali eles podiam levar os espíritos que seriam atendidos. Então, esse é o objetivo nosso, viu, gente? Eu sempre gosto de ganhar uma coisinha, né? Então, a gente, se isso é bom, então vamos fazer bem para merecer a atenção do mundo espiritual no nosso trabalho. Essa a visão nossa que deveremos ter. Sair daqui, vamos fazer o nosso trabalho com unção, com dedicação, com estudo, com conhecimento, para que o mundo espiritual saiba que na nossa reunião ele pode trazer os espíritos que poderão ser atendidos por nós. Desmonte de ideoplastia. Recuperação da forma humana. Trilha da libertação. Tem lá um caso muito importante que deveríamos ler todos. É de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco Almeida, onde tem um caso, onde Tuticamiche, olha o nome bonito assim, né? Era assim, e ele se envolveu, criou na sua mente que ele era o demônio, e aí tomou aquela forma, e no atendimento, o Dr. Carneiro de Campos começa a dizer, você não é isso, você é homem, volte, volte. E aí, quando aquela ornamentação que ele criou para ele mesmo se desfez, estava um espírito com todas as ulcerações. Não era nada daquilo. Ele se fantasiou para amedrontar aqueles a quem ele queria amedrontar. Então, gente, esse trabalho, todos nós, deveremos nos portar com muita unção, com muita devoção. E a gente não pode avaliar o que seja. Essa permissão que Deus, através de Jesus, concedeu a cada um de nós, primeiramente o conhecimento da doutrina espírita, primeiramente o conhecimento da doutrina espírita, e depois aquele outro, que estamos frequentando uma reunião mediúnica, a gente não pode avaliar
a extensão desse trabalho e que devemos fazer com muita unção para, quando chega lá, a gente está nos braços dos nossos amigos espirituais. Aqui, algumas recomendações, né, importantes, mais a título de leitura, né? Quem aplica o passe, na nossa experiência, o passe ele é aplicado pelo doutrinador, pelo dialogador. Então, no momento que ele percebe a importância de aplicar o passe, ele inicia o processo. Já foi dito anteriormente que o passe pode ser no início, no meio, no final da comunicação, ou pode não haver necessidade de aplicar o passe com a comunicação. Na nossa experiência, nós fazemos a aplicação dos passes coletivos ao término da reunião mediúnica, durante a prece final, que é feita pelo dirigente da reunião. Quando, ao se manifestar o desequilíbrio ou no momento oportuno planejado, conforme os espíritos mentores ensinam. E, por fim, este é o nosso último slide, nós vamos falar um pouco sobre as terapias sugestivas. Essas terapias que nós utilizamos na reunião mediúnica, elas são utilizadas com o recurso da palavra, com o recurso da prece. E que terapias são essas? A hipnose e a regressão de memória. É importante nós chamarmos a atenção que, para lançarmos mão dessas terapias, vamos estar atentos ao momento que é necessário para solicitar, para se utilizar este recurso. Quando nós estamos percebendo, por exemplo, que aquela entidade não atende ao que nós estamos estabelecendo, ao que nós estamos colocando, ela se apresenta renitente às nossas orientações, é um momento que nós podemos levar a entidade a adormecer. Então, através da hipnose, a hipnose nada mais é do que um sugestionamento, nós vamos indicar o sono para aquele espírito. Então, vamos dizer, você agora vai dormir. Muitas vezes, na nossa experiência, com poucas palavras em relação a dormir, o espírito percebe uma maca ao seu lado, eu estou vendo uma cama. Então, é um recurso que nós utilizamos, que vai sugestionar e vai levar o espírito naquele momento àquela condição para que ele continue na atividade, no esclarecimento, após este sono reparador que irá promover, de alguma forma, este despertar. Então, o indicador de desempenho é justamente as sugestões terapêuticas assimiladas. É aquilo que nós percebemos que o espírito ele atende àquele comando que está sendo dado através da nossa palavra. Em algumas situações, observamos que o doutrinador induz ao sono e o espírito ele insiste em continuar a falar. Ele não atende ao comando do sono. Será que a nossa indução hipnótica ela não foi eficiente? É preciso pensar que no momento que estamos dando a sugestão, aquela sugestão terá efeito. Precisamos imprimir força à nossa palavra para que ela venha a ressoar no espírito. Não necessariamente todas as vezes que a gente começa a falar, você vai dormir, você vai adormecer, isso vai se dar de imediato. Mas se observamos que ele persiste naquele estado,
poderemos estar utilizando o recurso do passe e dando continuidade à indução hipnótica do sono. Certificar-se da inspiração. O espírito pode sentir presenças amigas. Então, muitas vezes, eu tenho, durante o meu processo de doutrinação, aquela inspiração de que tem alguém familiar ao espírito junto a ele. É claro que não é toda a comunicação que nós vamos dizer que existe um espírito amigo, alguém da família, mas às vezes que eu utilizei este recurso, que também não deixa de ser uma hipnose da palavra, que já está ali, você captou aquela intuição, que vai estar ao lado, e quando você diz, observe, tem alguém ao seu lado que é muito familiar, que você conhece e que neste momento está tentando lhe ajudar, e aí o espírito começa a se dar conta, e aí começa a se emocionar, é minha mãe, é meu pai, é meu avô. Então, você trabalhou através da palavra, você teve a intuição de que naquele momento existia alguém muito próximo, porque, em verdade, aqueles espíritos, eles são direcionados para o trabalho por uma interferência, por um pedido de um familiar, de um ente querido. Não significa necessariamente que aquele familiar vai estar presente à reunião, mas a depender da condição, o familiar ele é também acionado exatamente para que este encontro ele possa estar promovendo esta saída do espírito da condição em que ele se encontra. Em monólogo, fazer a sugestão. O sono hipnótico alcançado ou a regressão de memória concretizada. Destacamos na regressão de memória quando os espíritos se apresentam sem noção de que desencarnaram. Então, eles estão ali, naquela condição que se veem passando, por exemplo, por uma rua erma, ou porque caiu em um buraco muito fundo, ou porque está nadando, e eles não têm a sensação de que houve a desencarnação. Então, neste momento, nós fazemos com que ele possa se dar conta que ele não está mais naquela rua erma, que ele não está mais nadando, que ele não caiu do buraco. De que maneira? Pedindo ao espírito que possa se dar conta do ambiente onde ele se encontra naquele momento. Como nós usamos a música nas nossas reuniões, uma música suave, né, que ela fica num tom baixo para não prejudicar a audição daquelas comunicações, eu, em algumas circunstâncias, peço para que ele ouça a música do ambiente. Você não está ouvindo a música? Preste atenção à sala onde você se encontra, a este ambiente diferente. E muitas vezes nós percebemos que o médium que está naquele transe, ele começa a, como se estivesse fazendo um movimento com a cabeça de percepção daquele ambiente. Então, estes recursos que nós utilizamos, eles vão estar nos auxiliando a este processo de despertar. É claro que a regressão também, em algumas situações, ela é acionada. De que maneira? O indivíduo, o espírito que chega muito renitente, com muito ódio, dizendo que não vai perdoar. Como nós poderemos levar a este momento que ele perceba que um dia ele foi o algoz? Exatamente dizendo, olhe como acontece na prática. Você diz, será que esta pessoa que você está perseguindo, porque na maioria das vezes o espírito está perseguindo o encarnado, que ele descobriu naquele momento que está com outro corpo. Então, nós vamos tentando fazer com que ele perceba que lá no passado alguma coisa aconteceu
que ele não era a vítima, ele foi o algoz. Então, quando nós trazemos esta reflexão, muitas vezes o espírito pergunta: você está defendendo ele ou ela? Como se esta terapia estivesse provocando nele algo, né? Porque ele já vem com esta impressão de que a nossa intenção é ajudar aquele na qual ele está perseguindo. Então, através deste movimento, poderá estar. É claro que isso também não vai ser uma palavra de todo momento no nosso diálogo. Você sente que naquele momento você pode estar trazendo este movimento no íntimo dele, para que ele perceba que algo já aconteceu no passado e que realmente o algoz virou a vítima. É importante ressaltar que em muitas dessas situações, o espírito, quando ele se dá conta, ele não percebe com muita profundidade o que de fato aconteceu. Então, é como se ele tivesse tendo um choque da situação e que, a partir dali, ele já se encontra no momento propício para o adormecimento, para que adiante ele possa ter esta recapitulação. Então, todo este processo é um processo que nos mobiliza muito para esta busca do aprimoramento no nosso diálogo, na nossa assistência, a nós como médios, que somos todos estes terapeutas, um agindo com a palavra, outro agindo com o pensamento e o médio agindo como este intermediário. É importante pensar que cada um tem o seu papel na equipe. É como se fosse realizar uma cirurgia onde todos os membros, a começar daquele que faz a limpeza da sala, que é importante para que não haja infecção, são tão importantes quanto qualquer um, desde o cirurgião, que vai estar com a responsabilidade maior do ato cirúrgico, até aquele, né, que parece que é uma função menos importante, mas que se reveste de uma função tão importante quanto pela complexidade que é o fenômeno. Então, pensar na qualidade da reunião mediúnica é também pensar na nossa qualidade enquanto pessoas encarnadas que estamos contribuindo para cada vez mais desempenhar a nossa função e estarmos numa constante interação com o mundo espiritual, que conta com cada um de nós nessa equipe para que possamos desempenhar de maneira integrada este trabalho. Não podemos pensar como integrantes de maneira isolada. Se há alguma dificuldade no trabalho, temos que recorrer a quem de direito, a figura do dirigente em primeira instância, ou a alguém que faz parte daquela equipe, que é mais próximo, que nós temos mais afinidade, que nós nos colocamos mais à vontade para poder falar sobre nossa dificuldade, para tentar aparar estas arestas que se apresentam como desafios para este trabalho mediúnico. Então, para aqueles que já estão integrados no trabalho da reunião mediúnica, que possamos, através desta pequena experiência que nós passamos aqui, buscar este trabalho de qualidade, de excelência, que é o que aguarda de nós o terapeuta maior, Jesus. Vamos, então, chamar os nossos companheiros, que agora